E aí, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui de um assunto muito importante na vida prática, processual, de cada um de nós que estamos operando o direito penal e o processo penal. O tema de hoje é interceptação telefônica. Gostou? Me fascinou. Hoje nós vamos falar sobre a interceptação telefônica, sobre vários de seus aspectos, discussões doutrinárias, jurisprudenciais. Eu vou tentar apresentar para você quais são as últimas informações que nós pudemos obter na jurisprudência e também, é claro, o que diz a doutrina sobre esse tema. Para começar, nós precisamos, portanto, definir o que é a interceptação telefônica. Ela é uma técnica, vamos dizer assim, de investigação, um meio de produção de uma prova que é amplamente reconhecida e utilizada atualmente pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, pelos grupos de combate à organização criminosa, dentro do Ministério Público, os GAECOS. O que é a interceptação telefônica? Portanto, a interceptação telefônica é o meio pelo qual os investigadores vão tentar elucidar crime ou crimes que estão sendo praticados ou que até mesmo já foram praticados no passado, se valendo de uma escuta telefônica judicialmente autorizada, sem o conhecimento das pessoas que estão se comunicando, e vai poder a investigação, em tempo real, saber o que o alvo, o que o suspeito de um crime ou o que os suspeitos de um crime estão falando, estão tramando. O cara aí tá falando, até o Marcola mesmo falou também, você deve ter ouvido aí, né? Agora há pouco eu vim pagar o almoço aqui. Obtendo a partir daí prova válida a ser utilizada num processo penal. Veja, portanto, que a interceptação telefônica ela tem um efeito que nós podemos chamar ex nunc, ou seja, para frente, para o futuro. Os dados que vão se obter são os dados que virão a partir do momento da autorização judicial e da implementação efetiva da interceptação telefônica, são os dados que virão dali para frente. A conversa entre o alvo, ou seja, a pessoa suspeita de estar cometendo um crime, o investigado, e outros investigados, outros alvos, ou terceiras pessoas. Então, a investigação vai poder ter, o investigador vai poder ter em suas mãos um material valioso, porque é uma prova que está sendo produzida em tempo real. E ele vai poder acompanhar, obviamente, a produção dessa prova em tempo real. Portanto, a interceptação telefônica fornece à investigação um valioso meio de produção de prova. E ao final, claro, após a degravação, tudo aquilo que interessar, no caso, por exemplo, a acusação e também a defesa, vai poder ser utilizado validamente dentro de um processo penal, como prova. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a quebra do sigilo telefônico e com isso nós não podemos confundir, nós não devemos confundir quebra de sigilo telefônico com interceptação telefônica. São duas coisas diferentes que nós vamos abordar ainda adiante no vídeo. Mas nós precisamos falar sobre a previsão legal e constitucional da interceptação telefônica. O artigo 5º, inciso 12, diz que são invioláveis as comunicações entre as pessoas, seja por carta, seja a comunicação telefônica, salvo se no último caso houver autorização judicial para, vamos dizer assim, a devassa. Portanto, 8 anos depois de promulgada a Constituição Federal de 1988, em 1996, surge a Lei 9296, que veio regulamentar essa exceção constante no artigo 5º, inciso 12, e veio regulamentar, portanto, a interceptação telefônica. Então, a interceptação telefônica ela é prevista em lei, obviamente. E ela, claro, se submete ao princípio, portanto, da reserva da jurisdição. Porque somente o Poder Judiciário, somente um juiz integrante do Poder Judiciário pode autorizar a interceptação telefônica. Ninguém mais. Nem o promotor, nem o delegado, nem uma CPI, ninguém mais, nem o presidente da República. Apenas o juiz, apenas o integrante, o membro do Poder Judiciário pode autorizar uma interceptação telefônica. Qual é o prazo
da interceptação telefônica. Isso é preciso dizer. A lei 9296 determina que nenhuma interceptação telefônica deve exceder o prazo de 15 dias. Essa operação, portanto, de devassa, vamos dizer assim, ela dura por 15 dias no máximo. Mas ela pode ser prorrogada. E sempre se discutiu na doutrina e até mesmo na jurisprudência qual era o máximo de prorrogação permitido. Pode-se prorrogar apenas uma vez ou várias sucessivas vezes. E o STF, por meio de uma repercussão geral, o tema 661, definiu que possibilidade de prorrogações sucessivas do prazo de autorização judicial para interceptação telefônica. Portanto, não há mais essa discussão na doutrina e na jurisprudência. O prazo de 15 dias da interceptação telefônica, ele pode ser prorrogado sucessivas vezes. Claro que o juiz, a cada prorrogação, portanto, a cada nova autorização, deve fundamentar e não simplesmente repetir a primeira decisão, que acontece às vezes em que o juiz simplesmente repete os termos da primeira decisão, que autorizou a primeira interceptação telefônica. Isso é nulo. As demais, portanto, se elas se derem com base em mera repetição dos termos da primeira decisão, elas são absolutamente nulas. Cada decisão que autoriza uma nova prorrogação, ela deve ser absolutamente fundamentada e demonstrar por que é necessária a prorrogação. É claro que a investigação na vida real, muitas vezes, ela não se limita e não consegue se limitar a simples 15 dias. Ela precisa ser prorrogada, uma vez que os crimes vão sendo cometidos através do tempo e, portanto, a polícia, o investigador, ele precisa acompanhar. É claro que também deve-se ter em conta o princípio da razoabilidade. Sucessivas prorrogações, mas prorrogações ad eterno, que já não encontram nenhuma motivação para a investigação ou no mundo real, também vão ser consideradas nulas. Mas é importante deixar claro esse ponto, que o STF recentemente, portanto, por meio do tema 661 em repercussão geral, admitiu prorrogações sucessivas de interceptação telefônica. É claro que a interceptação telefônica ela também se submete a alguns requisitos. É preciso haver indícios de existência de um crime. Tem que se mostrar probabilidade, ou seja, o fumus commissi delicti, para que a interceptação seja autorizada. Também é preciso mencionar que a lei determina o seguinte, que não se autorizará a interceptação telefônica em se tratando de crimes punidos no máximo com detenção. Ou seja, somente os crimes punidos com reclusão podem ser objetos de interceptação telefônica. E também, e aí o mais importante, que quer dizer o seguinte, a interceptação telefônica tem que ser, naquele caso, o meio imprescindível de obtenção de prova. Se se demonstrar que há outros meios de obtenção de prova além da interceptação telefônica, sendo ela a primeira escolhida, ela também deve ser anulada. Portanto, a interceptação telefônica é a última solução para a investigação. Assim que o investigador, a autoridade policial ou Ministério Público deve mostrar que a interceptação telefônica é imprescindível naquele momento, não sendo suficientes a produção de outras provas. Ela deve se mostrar como o único meio idôneo naquele momento para a investigação. Então fica aqui, claro, também uma dica ao advogado criminalista que atua, principalmente ao advogado iniciante. Se você está trabalhando num caso em que a prova, a maior parte da prova, se não toda a prova, adveio da interceptação telefônica, esse é um ponto que você tem que olhar, tanto no pedido, na representação da autoridade policial ou do Ministério Público, quanto na decisão judicial. Porque todos eles devem demonstrar o quê? Que a interceptação é, ou era naquele momento, a única solução. O único meio idôneo para se amealhar as provas. Se for possível demonstrar que havia outros meios de prova, além da interceptação, que poderiam ter sido eleitos antes da interceptação, ou se conseguir demonstrar a defesa que a decisão não demonstrou imprescindibilidade da interceptação telefônica naquele momento, toda a prova advinda da interceptação telefônica, no seu caso, vai ser nula. Então esse é um cuidado que tem que tomar a autoridade policial, o Ministério Público, o juiz
E o advogado tem que ter olhos para ele nesse caso. Há casos, e aí nós vamos falar do tal do jogo sujo dentro do processo penal, ou da investigação criminal, que pode acontecer. E, portanto, o advogado tem que estar sempre atento a isso. Porque hoje se fala muito na interceptação por prospecção, ou seja, intercepta-se para ver se há algum crime que está sendo cometido ou há alguma pessoa que está cometendo crime. Isso é ilegal. A interceptação telefônica não se presta a isso, não se presta como pesca de prova, como expedição de pesca probatória, ou fishing expedition. A interceptação telefônica não se presta a isso de maneira nenhuma. E se você, defensor público ou advogado, encontrar dentro da investigação o indício de que a interceptação telefônica foi utilizada simplesmente como pesca de prova, ou pescaria probatória, ou fishing expedition, ou prospecção de crimes ou suspeitos, essa interceptação telefônica deve ser considerada nula. E a defesa, portanto, tem que arguir isso. Interceptação telefônica, ela deve conter pessoas definidas e supostos crimes definidos. Tudo isso tem que estar definido no pedido do Ministério Público, na representação da autoridade policial, claro, também na decisão que autoriza a interceptação telefônica. Portanto, é um pedido que deve estar delimitado, é uma autorização que deve estar delimitada. O professor Aurir Lopes Júnior, na sua obra, e só para dizer para vocês que todas as obras que eu me vali, escritos de que eu me vali, jurisprudência, vão estar na descrição do vídeo. Ele, na sua obra, diz o seguinte: essa decisão que autoriza a interceptação telefônica, ela é, ao mesmo tempo, vinculada ao pedido, ou seja, uma imposição do sistema acusatório, e é vinculante em relação ao material colhido, pois a interceptação telefônica ela está restrita à apuração do crime que ensejou a decisão judicial, pelo menos num primeiro momento. Portanto, ela não permite que se faça essa delimitação do pedido, essa limitação, essa vinculação ao pedido, não permite que se amplie. E a interceptação telefônica, os requisitos da interceptação telefônica estão delineados na lei. Por isso, a interceptação, a chamada interceptação por prospecção, ela não deve ser admitida no nosso ordenamento. Muito se fala sobre o encontro fortuito de provas. Ou seja, há a possibilidade de, numa interceptação telefônica, o investigador, a investigação, encontrar outros crimes que estão sendo praticados, sejam por terceiros que não são o alvo da interceptação telefônica, ou seja, também por aqueles suspeitos que são alvo da interceptação telefônica. E aí, como é que fica essa questão do encontro fortuito de provas? O que a doutrina e a jurisprudência chama de serendipidade. Essa palavra feia, serendipidade. O que significa isso no âmbito da interceptação telefônica? Como nós vamos resolver esses casos? Há algumas correntes na jurisprudência e também na doutrina. A doutrina tem admitido como prova válida aquela encontrada fortuitamente, desde que ela tenha conexão, esse novo fato criminoso descoberto, tenha conexão com aquele fato criminoso primeiro, que gerou a interceptação telefônica. Ou, então, que esteja sob a responsabilidade da mesma pessoa alvo da interceptação telefônica. Agora, se a interceptação telefônica, se no âmbito da interceptação telefônica, descobre-se que uma terceira pessoa que não é alvo daquela investigação está cometendo um crime, a doutrina, pelo menos, boa parte dela, não tem admitido essa prova como válida. Portanto, essa outra pessoa não poderia ser condenada com base nessa prova. Se poderia admitir no máximo é que, com base naquele elemento indiciário que foi colhido dentro da interceptação telefônica, se abra um outro procedimento investigativo, e aí sim, dentro desse outro procedimento investigativo, nova investigação em relação a essa pessoa. A mesma coisa em relação a crimes que não têm nenhuma conexão com aquele que está sendo investigado. A doutrina costuma exemplificar como caso em que o sujeito está sendo investigado por crime de tráfico de droga, e aí descobre-se então que essa pessoa também praticou crime de evasão de divisas, por exemplo, ou de sonegação fiscal, e aí se discute se aquela prova colhida da interceptação telefônica pode ser suficiente para condená-lo num outro processo judicial
por esse novo crime descoberto, ou se ela somente serviria para dar início a uma nova investigação. Parte da doutrina admite que ele pode ser condenado com base nessa nova prova encontrada dentro da interceptação telefônica por esse outro crime que não tem nenhuma conexão com aquele que já estava sendo investigado. Mas uma outra parte da doutrina diz que não. Diz que nesse caso, por não haver conexão entre os crimes, deveria se abrir uma nova investigação, sendo certo que aquele indício que foi encontrado dentro da interceptação telefônica serviria como base para se abrir essa nova investigação. O STJ, a jurisprudência do STJ, ela tem sido, às vezes, mais maleável. Ela tem sido, vamos dizer assim, mais casuística, né? A cada caso se decide de uma maneira. Ainda não se encontrou um caminho único para se decidir nesses casos. Então, há ministros que admitem, por exemplo, que uma prova encontrada dentro de uma interceptação telefônica a respeito de um crime que não tenha nenhuma conexão com aquele outro, que já está sendo investigado na interceptação telefônica, cometido por um terceiro que também não está sendo investigado na interceptação telefônica, essa prova pode ser utilizada para processamento e eventual condenação desse terceiro. Mas também há decisões que não admitem. Então, por enquanto, ainda não se resolveu dentro do STJ como dar um caminho único nessa questão. O que a interceptação telefônica pega, vamos dizer assim? Qual é o objetivo dela? Como já foi dito, a interceptação telefônica ela tem por objetivo interceptar, saber, sem que haja o conhecimento entre os interlocutores do que eles estão falando. E isso, claro, geralmente por telefone, seja fixo, seja telefone e celular. A pergunta que se faz é, e mensagens? Elas também são interceptadas? Depende. Se for mensagem por SMS, sim. Porém, mensagens de WhatsApp e ligações feitas pelo WhatsApp ainda não são interceptáveis, vamos dizer assim. Não existe uma tecnologia, pelo menos no Brasil, amplamente divulgada, de interceptação de mensagens de celular e de conversa de celular. Mas sim, em relação ao SMS. O SMS é interceptável. Quando você está interceptando um alvo, um investigado, cada SMS que ele envia e ele recebe, eles são interceptáveis também. E também, claro, a posição em que essa pessoa se encontra, a posição aproximada em que essa pessoa se encontra numa determinada região, num determinado território, porque cada vez que ela faz uma ligação ou ela recebe uma ligação, ela envia o SMS ou ela recebe um SMS, há uma torre de telefonia celular próximo a ele que vai identificar a localização aproximada desse alvo naquele momento. Portanto, em tempo real, ele vai ser, vamos dizer assim, localizável. É a ERB que possibilita isso, a estação radiobase. Toda a cidade, praticamente, o país inteiro, o território do Brasil inteiro, ele é permeado por estações, torres de telefonia, de modo que é possível, na interceptação telefônica, também se descobrir a localização quase que correta, exata, da pessoa em tempo real. Então, mais um meio de prova que é possível colher durante a ERB. Eu lembro muito bem de um caso em que eu atuei, envolvendo tráfico de drogas, e o sujeito que era investigado por tráfico de drogas também, nós descobrimos que ele era autor de um crime de homicídio que não havia ainda sido solucionado em relação à sua autoria, ou seja, quem havia cometido aquele crime de homicídio. E ele, portanto, na ligação dizia para a pessoa, olha, quando você foi ouvida na Polícia Civil, você fala que eu estava em determinado local e tudo mais. E aí, nós conseguimos descobrir que esse crime de homicídio, ele foi praticado durante o prazo de interceptação telefônica. E nós pudemos, então, saber que, no momento do homicídio, ele não estava no lugar em que ele disse para a testemunha que ele estaria. Ele estava mentindo, portanto, pedindo para a testemunha mentir. Porque, na verdade, se descobriu que ele estava numa região muito próxima da onde foi praticado o crime. Então, aquela prova praticamente inviabilizou o álibi que ele queria dar à Polícia Civil, se valendo daquela testemunha. Eu disse que o WhatsApp ele não é interceptável, mas algumas investigações fizeram o seguinte procedimento. Por intermédio de um mandado judicial de busca e apreensão, conseguiram apreender o celular do alvo
da pessoa investigada e fizeram um espelhamento do WhatsApp por intermédio do WhatsApp Web. Eu não vou entrar aqui em detalhes porque esse vídeo também não tem a intenção de esgotar todo o tema e entrar em outros detalhes que podem nos desviar aqui do tema principal. Mas a investigação, a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Ministério Público, eles detêm essa tecnologia, né, de espelhamento do WhatsApp, ou seja, por intermédio do WhatsApp Web, por intermédio de um QR Code, o investigador passa então a ter acesso às mensagens que o alvo está trocando com outras pessoas no WhatsApp. O problema é que ele também consegue ter acesso às mensagens anteriores. Aí fica a pergunta: isso é análogo à interceptação telefônica? O espelhamento do WhatsApp está abrangido no conceito de interceptação telefônica, sim ou não? Houve ministros no STJ, a ministra Laurita Vaz e o ministro Nefe Cordeiro, recentemente, questão de alguns poucos anos atrás, deram decisões não admitindo o espelhamento do WhatsApp como prova válida em processo penal, porque não admitiram essa analogia à interceptação telefônica. Mas uma jurisprudência recente do ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, considerou válida essa prova obtida por intermédio do espelhamento do WhatsApp por meio do WhatsApp Web. O ARESP 2.309.888 permitiu, portanto, o espelhamento do WhatsApp. O ministro disse o seguinte: é plausível que o espelhamento autorizado via WhatsApp Web seja considerado equivalente à modalidade de infiltração do agente. Ele ainda destacou que não houve comprovação de qualquer adulteração no decorrer probatório. Portanto, essa decisão é importante, porque ela diz o seguinte: o espelhamento do WhatsApp não tem nada a ver com interceptação telefônica, e sim se considera uma modalidade de infiltração do agente. Não é um tema pacífico, obviamente, não me parece que tenha chegado ainda ao STF, mas é uma decisão importante, que vai trazer reflexos na investigação. É claro que a modernidade faz com que as organizações criminosas, principalmente, cometam seus crimes atualmente por intermédio do WhatsApp. Dificilmente se descobre um crime por pessoas falando tradicionalmente no celular ou por telefone fixo. Hoje, o que vale sempre, praticamente, dentro para considerar, para garantia da eficiência criminosa, é a utilização do WhatsApp. Então, talvez essa decisão possa significar um grande passo para a investigação. Mas é claro que ainda é possível a defesa bater de frente com essa decisão, contestar essa decisão, esse entendimento do STJ, que não é consolidado, de maneira a fazer com que o espelhamento do WhatsApp não seja considerado prova válida, pelo menos enquanto não houver lei específica para tanto. Porque o marco civil da internet determina que conversas de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de Telegram, são também, claro, consideradas coisas da nossa privacidade. Portanto, invioláveis, a não ser por uma decisão judicial. E aí me parece que deveria haver uma decisão judicial baseada em lei, assim como é a decisão relativa à interceptação telefônica, que é baseada em lei, que prevê requisitos. Me parece que, e esse é um ponto que a defesa pode sempre levantar, nesse caso do WhatsApp Web, não há regramento legal e, portanto, a decisão que autoriza não é uma decisão baseada na lei ou num regramento legal específico. Mas esse é um tema que ainda vai merecer muito debate nos nossos tribunais superiores. Eu acho que cabe aqui uma palavrinha a respeito da diferença entre interceptação telefônica e quebra de sigilo telefônico. Nós não devemos confundir um com o outro, porque são coisas totalmente distintas que visam captar dados e elementos probatórios distintos. Como dito no começo, a interceptação telefônica, ela vale para o futuro, ela é ex nunc, para frente. Por quê? Porque ela vai captar dados, ela vai colher provas que vão ser recolhidas a partir da autorização judicial, dali para frente. A quebra de sigilo telefônico, não. A quebra de sigilo telefônico, ela visa a obter os dados do passado. É óbvio que, em relação à quebra de sigilo telefônico, nós não vamos conseguir obter as conversas que foram travadas por telefone e mesmo por SMS no passado. Esses dados estão perdidos. Não vão ser obtidos por intermédio da quebra de sigilo telefônico. A quebra de sigilo telefônico busca dados
Como? Que dia? Que hora? Que minuto? Por quanto tempo o investigado falou com determinada pessoa? Ou os investigados falaram entre si? Quais eram os telefones? E também, claro, se pode obter dados relativos à ERB. Como foi dito anteriormente, a ERB, a estação radiobase, ela fornece a localização aproximada do suspeito, do alvo, no momento em que ele fazia ou recebia a ligação, enviava ou recebia SMS. Isso também é possível se obter por intermédio da quebra de sigilo telefônico. Outra diferença é a seguinte: na interceptação telefônica existe a reserva de jurisdição, isso determinado pela Constituição e pela lei. Mas a lei da interceptação telefônica, 9296, ela não se aplica à quebra do sigilo telefônico. Isso já foi decidido pelo STJ, pelo STF. A quebra do sigilo telefônico não se submete à reserva de jurisdição. Portanto, não é só o juiz que pode quebrar o sigilo telefônico de alguém, mas, por exemplo, a CPI também pode. Nós já temos reiterados casos na história brasileira de CPIs que determinaram a quebra do sigilo, não só telefônico, mas também bancário e fiscal, de determinadas pessoas que estavam sob a sua investigação. As comissões parlamentares de inquérito. A quebra de sigilo telefônico, ela visa a obtenção de dados e não de conversas. A interceptação telefônica, ao contrário, obtém dados e obtém conversas em tempo real. Nós também precisamos falar a respeito da denúncia anônima e interceptação telefônica. Veja, a interceptação telefônica jamais deve ter como gênese denúncia anônima. E isso, tanto o STF quanto o STJ já decidiram. O STJ, no recurso habeas corpus 157.784, de relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, decidiu que interceptações telefônicas, denúncia anônima, inexistência de diligências preliminares, nulidade configurada. O STF também, mais recentemente, por meio de decisão do ministro Fachin, disse que não se verifica a existência de atividade apuratória autônoma realizada em momento anterior à deflagração das interceptações telefônicas, a indicar que tal medida supressora da garantia individual da intimidade foi empregada como primeira e única opção investigativa. Tal proceder, conforme já apontado, vai de encontro ao entendimento dessa turma que, em caso semelhante ao dos autos, concedeu a ordem para reconhecer a ilicitude das provas obtidas a partir de interceptação telefônica determinada com fundamento exclusivo em denúncia anônima. Isso no habeas corpus 181.020 São Paulo, de relatoria do ministro Edson Fachin. Olha, se você está gostando dos vídeos, eu peço para que você comece a seguir o canal, se inscreve no canal, dê o seu like, compartilhe os vídeos, comente também se você está gostando, se você tem alguma ideia, alguma sugestão, se você não gostou. Assista os demais vídeos do canal, porque eles são preparados com muita antecedência, com muito carinho, muito estudo, e eles procuram trazer um conhecimento verdadeiro de quem tem muitos anos de prática, tanto no Tribunal do Júri quanto no direito penal e no processo penal. A nossa intenção aqui no canal é trazer conhecimento gratuito, sempre gratuito para você, para que você possa beber dessa fonte e também conseguir evoluir na sua profissão, nos seus estudos. Então vamos lá, segue o canal, se inscreva e compartilhe com os amigos. Obrigado.